Humilharam a assistente no baile por causa do vestido simples. Não sabiam quem ela era por dentro, nem o que carregava nos ombros. Até que o milionário se aproximou, sussurrou: "Anda comigo." E o que aconteceu depois ninguém esperava. Apoie o canal deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. Camila Ferreira nunca imaginou que o maior teste da sua vida chegaria embrulhado num convite corporativo com papel couché e envelope dourado. Ela estava na cozinha do apartamento no Tatuapé quando a correspondência chegou numa tarde de terça-feira em que a luz da tarde entrava torta pela janela e o cheiro de arroz com feijão subia do fogão a gás com aquele chiado suave de sempre. O envelope ficou sobre a mesa por quase 10 minutos antes de ela abri-lo, porque havia uma pilha de contas ao lado, e o instinto era de que toda correspondência importante só anunciava dívida. Mas não era dívida. Era o baile anual de beneficência do setor imobiliário, no Grand Hyatt São Paulo, marcado para a última sexta-feira de outubro, e o diretor da construtora Meirelles havia escolhido Camila para representar a empresa. Representar. A palavra ficou flutuando no ar da cozinha como fumaça. Camila releu 3 vezes, como se o sentido fosse mudar. Não mudou. Aos 29 anos, Camila tinha um rosto que chamava a atenção sem que ela soubesse, com olhos castanhos que puxavam para o interior das coisas, o cabelo preto preso num coque baixo que usava por praticidade e não por estética, e as mãos finas que carregavam ao mesmo tempo a caneta de trabalho e o saco de compras de mercado. Há 4 anos era assistente administrativa na construtora Meirelles, no Tatuapé, com um salário de 2 joelhos. 400 que ela administrava com precisão cirúrgica porque não havia margem para erro. Sua mãe, Dona Marlene, 58 anos, tinha artrose severa nos 2 joelhos e nas mãos e insistia em descascar batatas todas as noites mesmo com os dedos deformados pela dor, porque havia aprendido que parar era o começo de desaparecer. Seu irmão Tiago tinha 16 anos, estudava numa escola estadual no Tatuapé e havia decidido que ia passar no Enem para engenharia. Uma decisão que Camila levava com mais seriedade do que a própria, acordando às vezes às 5 da manhã para organizar apostilas na mesa da sala enquanto ele ainda dormia. O convite para o baile era, portanto, uma complicação financeira disfarçada de honraria. Camila abriu uma planilha no notebook antigo da mesa da sala, o mesmo notebook onde ela fazia os relatórios de eficiência do setor, o mesmo em que havia estudado para o concurso que não prestou porque Dona Marlene teve uma crise nos joelhos na mesma semana da prova e começou a calcular. Hospedagem desnecessária, o hotel ficava a 40 minutos de ônibus. Transporte, Uber de ida e volta porque calçado de salto e metrô não se combinavam sem dano. Vestido, ali estava o problema. Ela passou 3 noites consultando lojas online, verificando preços, tentando encaixar a possibilidade num orçamento que não tinha onde encaixar nada. O resultado foi uma decisão que não foi decisão. O único vestido que ela tinha e que funcionava para uma noite formal era o midi azul marinho, comprado 2 anos antes numa liquidação do shopping Aricanduva por 85 dólares. Estava dobrado na segunda gaveta do guarda-roupa com um sachê de lavanda que a mãe colocara lá. Camila o tirou, estendeu sobre a cama, observou a luz caindo sobre o tecido. Simples, limpo, sem brilho, sem recorte, sem nada que dissesse evento de gala. Mas era o que havia. Ela trabalhou 2 sábados extras no mês anterior para cobrir as despesas antecipadas sem comprometer o aluguel. O dinheiro foi exato, como sempre. Na noite antes do baile, passou o vestido azul com cuidado, usando o pano úmido que a mãe lhe ensinara a usar quando o ferro de passar era exagero para tecido fino. Pendurou-o na maçaneta do quarto e ficou olhando por um momento. Dona Marlene apareceu na porta com uma caixinha de madeira que Camila reconheceu antes de ser aberta. "Pega o colar da vovó", a mãe disse, sem dramatismo,
como quem oferece uma ferramenta. Era uma corrente fina de prata, com um pingente oval de pedra verde que a avó Maria usara até morrer, e que tinha o tamanho certo do pescoço de Camila, como se sempre houvesse sido feito para ela. Ela colocou sem dizer nada. A mãe assentiu e voltou para o quarto, apoiando nas paredes como sempre fazia, quando as dores estavam mais fortes. Na tarde da sexta-feira, Camila saiu do Tatuapé de Uber, com o vestido coberto por um casaco cinza para proteger do frio de outubro que a paulista insistia em manter depois das 6. Ela tinha o endereço salvo no celular, o convite impresso na bolsa pequena de couro marrom, que era a única bolsa que possuía adequada para a noite, comprada há 3 anos numa viagem de ônibus até o shopping do ABC. E uma expressão que ela havia treinado na janela do banheiro antes de sair: serena, profissional, presente. A cidade passava pela janela do carro com aquela velocidade indiferente que São Paulo reserva para quem atravessa seus bairros sem pertencer a nenhum deles completamente. O motorista não falou nada. Ela tampouco. Ficou olhando os prédios da Berrine se aproximando pela janela, altos e envidraçados, iluminados como aquários de luz branca, e sentiu o estômago apertar num gesto tão familiar que quase não reconhecia mais como medo. Era apenas o corpo, sabendo que havia entrado num território diferente. O Grand Hyatt São Paulo ficava exatamente como ela havia imaginado, grande demais para ser neutro. A fachada de vidro e concreto polido refletia as luzes da Avenida das Nações Unidas com aquela arrogância tranquila de quem não precisa se apresentar. Camila saiu do Uber com cuidado para não torcer o tornozelo no paralelepípedo do acesso, ajeitou o casaco, respirou fundo. Antes de entrar, ficou por 3 segundos parada na calçada, olhando para a porta giratória. Não era medo exatamente. Era aquela sensação de saber que estava prestes a entrar em algo que não foi feito pensando em você, mas que você precisa atravessar assim mesmo. O saguão do hotel atingiu os sentidos todos ao mesmo tempo. O piso de mármore branco com veios dourados refletia os lustres de cristal suspensos no teto de 10 metros, e o ar tinha aquele cheiro específico de hotéis de luxo. Uma combinação de flor branca, madeira nobre e ar-condicionado com temperatura exatamente perfeita, nem fria nem quente, apenas controlada. O burburinho das conversas chegava filtrado, suave, como se o mármore absorvesse os excessos e devolvesse apenas o murmúrio correto. Mulheres em vestidos longos de cetim e tule passavam com saltos que faziam o piso soar como metrônomo. Homens em ternos que Camila sabia, por nenhuma razão específica, que custavam mais do que 6 meses do seu salário, circulavam com taças e conversas em volume calibrado. Havia flutes de champanhe em bandejas de prata que circulavam carregadas por garçons de smoking branco. Havia perfumes sobrepostos que ela não soube nomear, mas que reconheceu como sendo do tipo que vem em frascos bonitos demais para ser só perfume. Camila entregou o casaco no guarda-volumes e ficou parada por 1 segundo diante do espelho do corredor de acesso ao salão. O vestido azul marinho caía reto até meia canela, discreto, sem ornamento. O colar da avó brilhava fraco na base do pescoço. Ela tinha passado uma maquiagem leve. Batom cor de vinho que guardava para ocasiões, sombra marrom que comprava na farmácia do bairro. O cabelo estava preso num coque mais elaborado do que o de trabalho. Ela era, objetivamente, uma mulher bonita num vestido simples num hotel que não tolerava simplicidade. Respirou. Entrou no salão. Pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passou a seu lado, mais como âncora do que por vontade de beber, e ficou próxima à coluna lateral, avaliando o ambiente com aquela habilidade que havia desenvolvido ao longo de anos, organizando eventos corporativos dos outros, identificar saídas, calcular distâncias, mapear rostos conhecidos. Havia alguns colegas da Meirelles em pontos diferentes do salão, mas nenhum chegou perto.
O diretor Meireles estava ao fundo com um grupo de diretores de outras construtoras e acenou de longe com um gesto que significava: "Você está bem? Pode circular." Camila circulou. Sorriu para desconhecidos. Respondeu perguntas sobre a Meireles com a precisão de quem sabia mais sobre a empresa do que a maior parte das pessoas presentes. Porque, de fato, sabia. Foi então que as três mulheres apareceram no campo de visão como uma formação natural, inevitável. Esposas de diretores. Camila identificou sem precisar de apresentação. Aquele tipo específico de presença que só se constrói quando se habita ambientes assim há anos suficientes para deixar de notar o preço das coisas. Vestidos de grife em cores específicas de temporada. Joias grandes com aquela leveza estudada de quem as usa como se fossem descuido. Cabelos que não eram assim sem investimento semanal. Elas olharam para Camila da forma que se olha para um objeto deslocado numa vitrine, com aquela inclinação de cabeça que não é curiosidade, é verificação de categorias. "Acho que essa não é da lista dos convidados." A primeira disse, em voz alta o suficiente para ser ouvida pelos três homens ao redor. Havia um sorriso na fala, o tipo de sorriso que serve de cobertura. "Será que veio para servir?" A segunda completou, e riu com aquele som curto que não é riso, é sinalização social. A terceira inclinou a cabeça e olhou para o vestido de Camila com uma atenção minuciosa e deliberada. "O vestido parece de camelô da Feira da Liberdade," ela disse devagar, como se estivesse identificando em voz alta uma espécie desconhecida. Camila ficou parada. A taça de champanhe tremia levemente na sua mão. Não de nervosismo, mas porque a mão havia apertado o cristal fino com mais força do que pretendia. O rosto manteve a expressão que havia treinado. Por dentro, porém, havia aquele espaço de silêncio onde a dignidade e a humilhação se olham frente a frente e nenhuma das duas sabe ao certo quem vai ceder primeiro. Não era raiva, era uma sensação mais funda. Era o reconhecimento antigo, doído e preciso, de ser tratada como se não houvesse chegado até ali por escolha, por trabalho, por mérito, mas por engano. Como se vestido e salário fossem a mesma coisa que valor. Como se o que ela carregava dentro daquele midi azul marinho não pesasse nada diante do que aquelas mulheres carregavam no pulso. Ela não disse nada. Estava procurando a saída dignificada, aquela resposta ou gesto que dissesse tudo sem baixar o padrão, quando percebeu que alguém havia se movido, não rápido, devagar, com a cadência de quem não está correndo para nada, mas chegando com propósito. Um homem que ela não havia notado antes, encostado numa coluna do lado oposto do salão, com um copo d'água na mão, não champanhe, água, e uma expressão que ela não soube classificar imediatamente. Não era indignação, não era pena. Era algo mais quieto do que os dois, como quem observou o suficiente e decidiu que era hora de se mover. Ele chegou até ela com passos lentos, se posicionou levemente à sua frente, sem fazer gesto dramático, e disse numa voz baixa o suficiente para ser só dela: "Anda comigo." Camila olhou para ele por um segundo inteiro antes de responder. Não havia ameaça no rosto dele, nem aquela urgência performática de quem cria cenas para ser visto criando cenas. Havia apenas a oferta, direta e sem enfeite, de uma saída. Ela não perguntou quem ele era. Não perguntou para onde. Colocou a taça de champanhe na bandeja de um garçom que passava a 2 metros, como se sempre houvesse planejado fazer isso, e disse, "Tudo bem", com uma voz tão controlada que soou quase entediada. Seguiu porque era a única saída possível que não custava nada da sua dignidade. Seguiu porque ficar parada era pior. Seguiu sem saber que aquela caminhada de 20 metros pelo salão de mármore iluminado seria o começo de algo que ela levaria anos para conseguir nomear completamente. Ele a conduziu sem tocar. Isso ela percebeu depois, reconstruindo o trajeto na memória.
Ele não colocou a mão nas costas, não segurou o braço, não fez nenhum daqueles gestos de direcionamento que os homens usam às vezes como se o corpo de uma mulher fosse um objeto de navegação. Apenas caminhou levemente à frente, na direção da varanda externa, e ela o seguiu porque o caminho fazia sentido. Atravessaram o corredor lateral do salão, passaram por um par de portas envidraçadas que se abriram em silêncio, e o ar frio de outubro em São Paulo chegou de uma vez, cortante e limpo depois do ar-condicionado controlado do hotel. A varanda externa do Grand Hyatt ficava num recuo do 12º andar, com uma grade de ferro escuro e uma visão direta para a Berrine. Era tarde o suficiente para que as luzes dos prédios comerciais fossem quase todas as janelas escuras, com exceção dos andares onde alguém ainda trabalhava. Retângulos amarelos e brancos espalhados nas fachadas de vidro como constelações irregulares. Lá embaixo, o tráfego da Marginal Pinheiros movia-se naquele fluxo denso e constante que São Paulo mantinha a qualquer hora, uma espécie de respiração mecânica da cidade que nunca parava completamente. O ruído chegava amortecido, como se o andar alto tivesse um filtro próprio que transformava a buzina em murmúrio. Eles ficaram ali, lado a lado, por quase 2 minutos, sem dizer nada. Camila percebeu que não estava desconfortável com o silêncio, o que era incomum. Havia algo na ausência de palavras que parecia mais honesta do que qualquer conversa que estivesse acontecendo no salão atrás deles. O frio da varanda entrava pelo decote discreto do vestido azul, e ela não disse nada sobre isso. Olhou para os prédios iluminados lá embaixo, com aquela atenção que se dá às coisas quando não se quer dar atenção às próprias emoções. Me desculpe pela situação, ele disse por fim, com uma voz baixa e sem floreio. Não era a frase de alguém pedindo desculpa por educação. Era a frase de alguém que havia observado algo injusto e que carregava uma responsabilidade indefinida sobre ter estado presente sem ter agido antes. Camila virou o rosto levemente na direção dele. Pela primeira vez, o observou com atenção. 40 e poucos anos, talvez, embora carregasse os anos de um jeito que não era envelhecimento, era peso. Cabelo escuro com gris nas têmporas, rosto anguloso com uma barba de 3 dias que não era descuido, era hábito. Terno cinza escuro que não tinha gravata, o primeiro botão da camisa aberto, o copo d'água ainda na mão. Era alto o suficiente para que ela tivesse que inclinar levemente o rosto para vê-lo. Mas ele estava virado para a paisagem, não para ela. Não precisa se desculpar, Camila disse. Não foi você que falou. Havia uma firmeza sutil na frase que não era agressividade. Era apenas o contorno de alguém que havia aprendido a não distribuir responsabilidades pelo excesso. Ele assentiu como se a resposta fosse justa. Me desculpe por ter demorado, ele disse então, e isso era diferente. Isso era mais honesto. Camila ficou olhando para a Berrine por um momento antes de responder. 5 segundos a mais não teriam mudado nada. Houve uma pausa. Foram mais de 5, ele disse. Eu vi desde o começo. Essa honestidade chegou de um jeito inesperado, não como confissão dramática, mas como dado apresentado com a mesma neutralidade com que se apresenta um fato contábil. Camila olhou para ele de lado. Por que esperou então? Ele bebeu um gole d'água antes de responder. Estava esperando você encontrar a saída sozinha. Você claramente estava procurando. Uma pausa. Mas estava demorando mais do que deveria. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Porque não havia saída boa, ela disse por fim. Qualquer coisa que eu dissesse transformava num espetáculo, e o espetáculo ficava sendo meu, não delas. Ele assentiu de novo, aquele movimento de cabeça contido de quem reconhece uma lógica que não havia formulado, mas que faz sentido imediato quando formulada por outra pessoa. Rafael, ele disse, sem sobrenome, sem cargo, sem contexto. Esticou a mão com aquela simplicidade de apresentação que parece antiquada em eventos onde todos usam o cargo como primeiro nome. Camila! Ela respondeu,
e apertou a mão com firmeza porque havia aprendido desde o primeiro dia na Meireles que aperto de mão frouxo era lido como insegurança, e ela nunca havia tido tempo para insegurança. A mão dele era larga, seca, com aquela textura de quem aperta muitas mãos, mas não tem calosidades de trabalho físico. Mão de escritório, camão de decisão, não de construção. Ela não saber exatamente o que ele fazia e não perguntou. Não era o momento. Ficaram na varanda por mais um tempo, a cidade se espalhando lá embaixo com aquela vastidão característica de São Paulo à noite, que era ao mesmo tempo exaustiva e estranhamente bela, como tudo que é grande demais para ser contido, mas que existe assim mesmo. Camila percebeu que a tensão dos ombros havia diminuído, aquela contração muscular que ela carregava desde o momento em que havia entrado no saguão do hotel. Aquela postura de quem está em território alheio e precisa manter o perfeito enquadramento para não ser lembrado disso. Na varanda com o ar frio e a vista da berrine, aquela tensão havia baixado para um nível administrável, quase ausente. "Você quer entrar?" Rafael perguntou depois de um tempo, com o mesmo tom com que havia perguntado tudo até então. Sem pressão, sem direcionamento, apenas a pergunta. "Não muito." Camila respondeu com honestidade. Ele fez aquele gesto de assentimento que já estava se tornando familiar. "Eu também não." Uma pausa. "Tem uma mesa no canto do buffet, longe do salmão defumado, que deve estar razoavelmente vazia agora. Se você preferir não ficar aqui com o frio." Ela olhou para ele. Havia algo na forma como ele oferecia as coisas. Sem o peso de uma oferta que precisa ser aceita, sem a performance de quem faz gentilezas para ser visto fazendo, que desarmava qualquer resistência que ela pudesse montar por protocolo. "Tudo bem," ela disse pela segunda vez naquela noite. A mesa era exatamente como ele havia descrito. Um canto do salão de buffet, onde as bandejas de frios elegantes ficavam num pedestal mais afastado e onde a maioria dos convidados não chegava porque havia canapés mais sofisticados nas outras mesas. Havia um cesto de pão de queijo mineiro ainda quente, o aroma de queijo e polvilho subindo numa coluna discreta, e 2 pratos pequenos empilhados ao lado. Rafael pegou 2 pãezinhos e colocou num prato sem cerimônia nenhuma. Camila fez o mesmo. Havia algo levemente absurdo nisso, estar num dos hotéis mais caros de São Paulo, num baile de beneficência com salmão importado e champanhe de cava, e estar comendo pão de queijo num canto como se o baile não existisse. E ela percebeu que estava quase sorrindo, o que não havia esperado sentir em nenhum momento daquela noite. "Você trabalha no setor imobiliário?" Ela perguntou, porque era o contexto natural e porque a pergunta era fácil. "Tangencialmente," ele disse, e havia algo nessa resposta que era ao mesmo tempo precisa e deliberadamente vaga. "E você?" "Construtora Meireles, administrativo." Ele assentiu. "Você conhece bem a empresa ou está aqui como representação de vitrine?" A pergunta era direta demais para o contexto formal do evento, e era exatamente por isso que funcionou. Camila olhou para ele. "Conheço bem," ela disse. "Fiz os relatórios de eficiência dos últimos 2 anos. Reorganizei o sistema de gestão de contratos em 2023. Treino os funcionários novos do setor desde que entrei." Uma pausa. "Vim de vitrine porque é isso que pediram, mas trouxe o conteúdo junto." Rafael a olhou por um segundo com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente. Não era surpresa exatamente. Era algo mais próximo de reconhecimento, como quem vê confirmado algo que havia intuído, mas não havia certeza. Ficaram quase 2 horas naquela mesa. O pão de queijo acabou, e nenhum dos dois levantou para buscar outra coisa, como se levantar fosse arriscar que a conversa perdesse o fio que havia encontrado. Rafael falou pouco sobre trabalho, e quando falou, foi com aquela precisão de quem está acostumado a resumir complexidade em frases curtas, mas não estava fazendo isso para impressionar. Estava fazendo porque o assunto não era o que importava ali. O que importava, Camila percebeu gradualmente, era outra coisa. Havia uma qualidade de atenção na forma como ele ouvia que ela não estava acostumada a receber.
Não a atenção educada de quem espera sua vez de falar. A atenção de quem está genuinamente presente no que está sendo dito, como se as palavras tivessem peso específico que precisava ser registrado antes de qualquer resposta. Ele falou sobre Eduardo em algum momento da segunda hora, e Camila percebeu que era a primeira vez que a voz dele tinha uma modulação diferente. Não mais aquele timbre controlado de homem acostumado às salas de reunião, mas algo mais baixo, mais interno. Eduardo tinha 9 anos e morava metade da semana com a mãe, Patrícia, no apartamento do Morumbi, e metade com Rafael no Itaim. O divórcio havia sido formalizado 4 anos antes, com aquela civilidade dolorosa de casamentos que terminaram não por explosão, mas por distância progressiva, aquele tipo de fim que não tem cena dramática para marcar, apenas o reconhecimento gradual de que 2 pessoas haviam parado de existir no mesmo espaço emocional. No ano passado eu perdi o aniversário de 7 anos do Eduardo, Rafael disse, olhando para o copo d'água que havia pedido ao garçom para repor. Tinha uma reunião em Frankfurt. Podia ter esperado, não esperei. Houve uma pausa que ele não preencheu, como se a frase já carregasse tudo o que havia para ser dito. Ele entendeu, Rafael completou. 7 anos e entendeu, porque eu já havia ensinado que reuniões eram inevitáveis. Uma pausa mais curta. Isso é o que me incomoda, que ele entendeu. Camila ficou em silêncio por um momento. Não o tipo de silêncio de quem está formulando resposta, mas o silêncio de quem está reconhecendo algo. Minha mãe tem artrose, ela disse então, e a mudança de assunto não era mudança, era continuação. Ela insiste em descascar batatas toda noite, mesmo com os dedos machucados, porque parar para ela parece ser o começo de virar peso. Rafael olhou para ela. Você tenta convencer a parar? Todo dia. Uma pausa. Ela todo dia descasca. Havia um sorriso pequeno em torno da boca de Camila, quando disse isso, não de resignação, mas de algo mais suave. Aquele afeto que existe misturado com a exasperação, que só aparece quando se ama de perto e com fricção. Rafael não disse nada por alguns segundos. Depois, que horas ela dorme, sua mãe? Camila piscou, levemente surpreendida pela especificidade da pergunta. Por volta das 10. Por quê? Só queria saber se você vai ter notícia ruim esperando quando chegar. E o cuidado embutido na pergunta chegou tão quieto que levou um segundo para ela entendê-lo completamente. Não era interferência. Era a atenção ao detalhe que ela havia mencionado casualmente. A mãe com dor, a filha com preocupação permanente, tratado com o respeito de quem sabe que as coisas pequenas que alguém menciona são quase sempre as maiores que carrega. Ela vai estar dormindo, Camila disse. Bom, Rafael respondeu simplesmente. E não havia mais nada a dizer sobre isso, mas havia ficado alguma coisa no ar da mesa de pão de queijo que era diferente de como havia sido quando eles sentaram. E os dois sabiam, embora nenhum dos dois nomeasse ainda. Ela não sabia quem ele era. Saiu do hotel pouco depois das 11, com o mesmo Uber que havia pedido, o casaco cinza de volta sobre o vestido azul marinho, o colar da avó brilhando fraco sob a luz do carro. A cidade correu pela janela no trajeto de volta ao Tatuapé, com aquela velocidade indiferente, e Camila ficou olhando para os prédios da Berrine, sumindo no espelho retrovisor, pensando que havia sido uma noite estranha, que havia sido humilhada de um jeito que ainda latejava num canto do peito, e que mesmo assim havia comido pão de queijo com um desconhecido num canto de hotel por quase 2 horas, e isso havia sido a melhor parte, o que não fazia sentido nenhum e fazia todo sentido ao mesmo tempo. Ela só soube o nome completo dele 12 dias depois, quando uma colega da Meirelles mencionou casualmente num almoço que havia visto uma foto no LinkedIn de alguém que havia comparecido ao baile. Rafael Drummond, da Drummond Capital, a colega disse, e mostrou a tela do celular. Gestora de patrimônio com 320 milhões em portfólio. Dizem que é um dos maiores do setor. Camila olhou para a foto na tela. Era ele.
O mesmo terno cinza escuro sem gravata, o mesmo primeiro botão aberto, a mesma expressão daquele jeito que ela havia aprendido em 2 horas a reconhecer como contida, mas não fria. Ela devolveu o celular para a colega sem comentário e voltou para os relatórios que havia deixado abertos no computador. Respirou fundo e percebeu, apenas naquele momento, que havia passado 2 horas conversando sobre batatas descascadas e aniversários perdidos com um dos maiores gestores de capital privado de São Paulo, sem saber, e que essa ignorância havia sido a coisa mais importante daquelas 2 horas. 2 semanas depois do baile, numa quarta-feira de manhã, em que Camila estava organizando a planilha de contratos do trimestre, com o café esfriando ao lado do teclado, a recepcionista da Meirelles apareceu na porta do administrativo com uma expressão levemente desconcertada. "Tem um homem na recepção pedindo para falar com você", ela disse. "Não tem agendamento, disse que é assunto pessoal." Camila ergueu os olhos da tela. "Nome? Rafael Drummond." O nome chegou como um dado que o cérebro processa em camadas. Primeiro o reconhecimento imediato, depois a verificação. Depois, aquela fração de segundo onde o pensamento decide o que fazer com a informação. Camila fechou a planilha, não porque precisasse, mas porque precisava de algo para fazer com as mãos, enquanto organizava a postura. Levantou, ajeitou a blusa, foi até a recepção com aquela caminhada de administrativo experiente que não apressava e não arrastava. Ele estava de pé perto da porta de entrada, não sentado nas cadeiras da espera, com um terno azul escuro, diferente do baile, o cabelo levemente úmido, como de quem havia chegado direto de algum lugar. Segurava um celular, mas não estava olhando para ele. Estava olhando para a porta, e quando ela apareceu, ele se virou com aquela antecipação discreta de quem estava esperando de verdade. "Bom dia", ele disse. Nada mais por 1 segundo. Camila cruzou os braços levemente, não em fechamento, mas naquele gesto de quem está calculando o terreno. "Bom dia." Uma pausa. A recepcionista disse que é assunto pessoal. "É", ele disse. "Queria convidá-la para tomar café." O silêncio que se instalou durou 5 segundos exatos. Camila os contou internamente sem querer, como se o cérebro houvesse decidido medir a estranheza da situação em unidades de tempo. Rafael Drummond, sócio fundador da Drummond Capital, gestora de 320 milhões de reais em portfólio, havia aparecido pessoalmente na construtora Meirelles, no Tatuapé, numa quarta-feira de manhã, para convidar uma assistente administrativa para tomar café. Não havia framework corporativo para isso. Não havia protocolo social que encaixasse. Havia apenas ele, de pé perto da porta de entrada, esperando. "O senhor sabe quem eu sou?" Camila perguntou. E a pergunta não era vaidade invertida. Era verificação genuína, a necessidade de confirmar que não havia engano de pessoa, que ele sabia exatamente onde estava e com quem estava falando. "Sei", ele disse sem hesitação. "Assistente administrativa da Meirelles. Fez os relatórios de eficiência dos últimos 2 anos. Reorganizou o sistema de contratos em 2023. Treina funcionários novos desde que entrou." Ele havia usado as mesmas palavras dela, do pão de queijo, com a mesma ordem. Ela reconheceu isso e ficou em silêncio por um momento. "O senhor sabe que não faço parte do seu círculo", ela disse então, com uma clareza que não era agressividade nem desculpa. Era simplesmente o mapa das distâncias sendo posto na mesa para que nenhum dos dois fingisse que não existia. Rafael a olhou com aquela expressão contida que ela havia aprendido a ler como atenção genuína. "Eu sei", ele disse. "É exatamente por isso." Ela recusou naquele dia. Não com drama, não com discurso. Apenas disse que tinha trabalho acumulado e que precisava voltar, e que ele poderia deixar um contato com a recepção se quisesse, sabendo que esse tipo de frase era quase sempre um encerramento educado. Rafael não pareceu surpreendido, não pareceu ofendido. Assentiu com aquele movimento de cabeça que ela já conhecia e disse "tudo bem"
com uma voz que realmente soava como tudo bem, não como decepção disfarçada. Saiu. Camila voltou para a planilha de contratos. Passou o resto da manhã com uma concentração levemente forçada, como quem está tentando não pensar em algo específico e, por isso, pensa naquilo o tempo todo. Ele voltou na semana seguinte. Numa terça-feira dessa vez, no mesmo horário, com o mesmo procedimento, sem agendamento, pedindo pessoalmente. Camila foi até a recepção com a mesma postura da semana anterior e ele estava de pé no mesmo lugar, como se houvesse um padrão sendo estabelecido que não precisava ser anunciado. "Bom dia", ele disse. "Bom dia", ela respondeu. Uma pausa. "Você volta então", ela disse, e não era pergunta. "Voltei", ele confirmou, com aquela economia de palavras que ela havia identificado no baile como característica, não como afetação. "Tenho um único pedido diferente desta vez." Ela esperou. "Você escolhe o lugar." Essa oferta chegou de um jeito que desarmou a resistência que ela havia construído durante a semana. Não porque fosse estratégica. E ela ficou algum tempo depois tentando determinar se havia estratégia embutida, concluindo que não havia, ou que se havia era tão natural que se tornara honesta, mas porque retirava o elemento de poder da equação. Ele não estava propondo o restaurante do Itaim, onde todos o conheceriam pelo nome. Não estava propondo o hotel da Paulista, onde o ambiente reforçaria o desequilíbrio. Estava dizendo, você define o território. Ela olhou para ele por um momento. "A padaria do seu Tarcísio", ela disse. "No Tatuapé." Ele não piscou. "Me manda o endereço." A padaria do seu Tarcísio ficava na rua Inácio de Ataíde, a 400 metros do apartamento de Camila, com uma fachada de azulejo branco e amarelo que o seu Tarcísio havia colocado em 1987 e nunca havia trocado porque azulejo bom não precisa ser moderno. Pela manhã, cheirava a pão saindo do forno, a lenha do fundo e a café coado na hora. E havia um balcão de fórmica verde, onde os aposentados do bairro ficavam de manhã discutindo futebol com a mesma intensidade com que discutiam política, que era a mesma intensidade com que discutiam qualquer coisa. A dona Cida, esposa do seu Tarcísio, conhecia Camila pelo nome desde que ela tinha 14 anos e sempre perguntava da mãe quando ela entrava. Era o lugar onde Camila se sentia mais completamente ela mesma, sem ajuste de postura, sem calibração de voz, sem o esforço de pertencer que ambientes diferentes do seu sempre exigiam. Rafael chegou no sábado às 10 da manhã num carro que ela só notou depois, estacionado discretamente na rua, porque ele entrou na padaria com a mesma presença com que havia estado no hotel. Sem o aparato do ambiente de luxo. Apenas ele, terno trocado por calça escura e camisa de linho simples, os ombros levemente mais soltos do que no baile. A dona Cida olhou para ele com aquela avaliação direta e honesta que só os donos de padaria de bairro têm. Aquele olhar que lê a pessoa inteira em 3 segundos e decide se é de confiança baseado em critérios invisíveis acumulados em décadas de balcão. Camila já estava sentada, com o café coado na frente, e ele veio até a mesa com aquela caminhada que não era apressada nem calculada, apenas presente. "Você escolheu bem", ele disse, olhando ao redor da padaria com atenção genuína, como quem está registrando um lugar para além da superfície. Azulejo anos 80, café coado, aposentados com futebol. Havia algo que não era ironia na observação. Era, Camila percebeu, o mesmo tipo de atenção que ele havia prestado ao que ela disse no baile, apenas direcionada ao ambiente. "Todo mundo aqui me conhece", ela disse, com uma clareza que era também aviso. "Eu não estou vulnerável aqui, estou em casa." "Sei", ele disse, com aquele tom que reconhecia o recado sem precisar comentá-lo. Pediu café coado para a dona Cida, que perguntou, "Com leite?" E ele disse puro, sem consultar cardápio nenhum, e houve algo nessa pequena adaptação natural ao ambiente que Camila registrou sem verbalizar. O café virou rotina. Não de forma acordada,
não com agenda estabelecida, surgiu da forma como as rotinas genuínas surgem, pela repetição de escolhas individuais que vão gradualmente deixando de ser escolhas conscientes para se tornarem o caminho natural. Toda semana, ou quase toda semana, a padaria do seu Tarcísio às 10 do sábado. Rafael aparecia sempre sem atraso, o que Camila notou porque pontualidade era a linguagem que ela usava para medir respeito. Traziam às vezes assuntos do trabalho da semana, mas a conversa invariavelmente derivava para outras coisas. Eduardo, Dona Marlene, Tiago e as apostilas do Enem, a cidade, os projetos da construtora que Camila conhecia por dentro melhor do que muitos dos diretores. A forma como São Paulo mudava de bairro para bairro, como se fossem países diferentes dentro da mesma fronteira. A relação cresceu devagar. Essa era a expressão correta, Camila pensava às vezes. E a palavra devagar era o que tornava possível. Não havia pressa. Não havia aquela aceleração artificial de coisas que precisam ser construídas depressa, antes que alguém mude de ideia. Havia cafés que duravam 2 horas. Conversas que terminavam quando a padaria enchia e o barulho tornava a conversa difícil. Despedidas na calçada onde ele ia até o carro e ela ia para casa a pé. E nenhum dos dois propunha o que o próximo passo deveria ser. Havia em Rafael uma paciência que Camila reconhecia como não ensaiada. Não era o tipo de paciência estratégica de quem espera para conquistar. Era a paciência de alguém que havia aprendido, possivelmente do jeito difícil, que apressar o que precisa crescer no seu tempo é a maneira mais eficiente de destruí-lo. Ela resistia mesmo assim. Não com hostilidade, não com frieza, com aquela resistência legítima de quem conhece bem a diferença entre admiração passageira e presença real, e que havia visto demais em anos de trabalho e de vida. Do primeiro se disfarçando de segundo. Havia uma assimetria de mundo entre eles que ela não fingia não existir. Ele saía da padaria para um apartamento de 2 andares no Itaim Bibi, com vista para o parque, e ela saía para um apartamento de 2 quartos no Tatuapé, onde a geladeira às vezes fazia um barulho estranho que o técnico havia dito que era normal para o modelo. Ele tinha reuniões em São Paulo, Rio e Frankfurt, e ela tinha planilhas de contrato e um irmão estudando para o Enem numa mesa da sala. Não eram mundos paralelos que se tocavam. Eram mundos que haviam colidido num baile de formas bizarras e que continuavam a colidir a cada sábado de café coado. E Camila sabia que colisão sem estrutura só produzia dano. Mas havia algo que ela não conseguia ignorar. Por mais que tentasse enquadrar dentro de alguma categoria conhecida de erro a ser evitado, Rafael estava presente. Não presente da forma com que algumas pessoas ficam presentes em situações convenientes e somem quando a situação fica complexa. Presente da forma pequena e consistente que custava alguma coisa. O sábado que poderia ser de Eduardo ou de trabalho, mas era da padaria. A pergunta sobre a mãe, que chegava sempre como a primeira pergunta, antes de qualquer assunto de trabalho ou de mundo. A lembrança dos detalhes. Ela havia mencionado uma vez, de passagem, que Tiago estava estudando física quântica pelas apostilas e que havia achado um erro numa questão do simulado. E 2 semanas depois, Rafael chegou com um livro de física de um professor da USP que havia publicado recentemente, colocou sobre a mesa sem cerimônia nenhuma e disse: "Achei que podia ajudar no estudo dele, sem embrulho, sem discurso." Como quem lembra o que importa para a outra pessoa e age sobre isso com naturalidade. Pela primeira vez em anos, Camila percebeu que estava baixando a guarda. Não completamente, não de uma vez, em camadas, como se a guarda fosse uma estrutura com várias paredes, e cada parede caísse no seu tempo próprio. Era um processo que ela acompanhava com uma parte de si mesma com atenção quase clínica, verificando se havia razão para reverter, se havia sinal de que estava sendo ingênua. Os sinais não vinham,
E a ausência de sinais, paradoxalmente, era o que mais a assustava, porque Camila havia aprendido a desconfiar das coisas que pareciam funcionar demais. A crise veio numa quinta-feira de manhã, 5 semanas depois do baile, quando Camila abriu o celular no ônibus, a caminho do trabalho, e encontrou a notificação de uma colega do setor imobiliário. Viu isso? Com um link. A coluna se chamava Bastidores do Mercado. Era mantida por uma jornalista que cobria o setor imobiliário com aquela mistura específica de informação legítima e fofoca corporativa que tornava o conteúdo inevitável para quem estava no mercado. A foto era dos dois saindo da padaria no sábado anterior. Ele à frente, ela ao lado, conversando, numa foto tirada da calçada oposta, com qualidade boa o suficiente para identificar os rostos claramente. A legenda dizia: Rafael Drummond, da Drummond Capital, e sua nova descoberta. A pequena assistente administrativa que conquistou o coração do maior gestor de patrimônio da capital. A palavra descoberta chegou como um objeto físico. Não era raiva, pelo menos não imediatamente. Era algo que vinha de mais fundo, aquela sensação específica de ser reduzida, de ter algo que era seu, que havia construído com cautela e com custo emocional real, transformado em narrativa para consumo alheio. E nessa narrativa, ela não era pessoa com história própria, era descoberta, era achado. Era o que acontece quando um homem importante encontra algo interessante num lugar improvável. A pequena assistente administrativa. A palavra pequena tinha sido escolhida com precisão, Camila pensou, porque pequena não se referia ao tamanho físico, referia-se a tudo mais. Ela ficou parada no ônibus por 3 paradas além da sua, olhando para a tela do celular, antes de perceber que havia passado o ponto e precisava descer. Voltou a pé os 6 quarteirões no frio da manhã, e o frio ajudou. Havia algo no ar cortante de outubro que tornava o pensamento mais limpo, como se o frio tirasse os excessos emocionais e deixasse apenas a estrutura. Ela pensou: isso é o que sou para ele. Uma curiosidade? Um projeto de homem bem-sucedido que ficou entediado com os seus iguais? Pensou: há algo que eu possa ter visto errado? Algum sinal que ignorei porque queria ignorar? Passou pela memória as conversas, os sábados, o livro de física, a pergunta sobre a mãe. E então pensou: mesmo que Rafael seja genuíno, mesmo que cada sábado, cada conversa, cada detalhe lembrado seja real, o que importa agora é que o mundo decidiu o que eu sou nessa história. E o que o mundo decidiu é diminuído. E eu preciso saber se consigo viver com isso se ficar. A resposta foi não. E a resposta não precisou de muito tempo para chegar. Naquela mesma tarde, depois do expediente, Camila foi ao apartamento de Rafael no Itaim Bibi. Havia pesquisado o endereço não porque ele não o houvesse oferecido. Havia, uma vez, mencionado o bairro e o nome do edifício com aquela naturalidade de quem não esconde onde mora. Mas porque ela nunca havia precisado antes. E o fato de precisar agora tinha um peso específico que ela carregava no peito durante o trajeto de Uber. O edifício era exatamente o que ela havia imaginado sem querer imaginar. Fachada de concreto e vidro escuro, portaria com 2 seguranças uniformizados, um hall com aquele silêncio de lugar que custa muito por metro quadrado. Ela disse o nome dele para o segurança com a mesma voz com que dizia tudo, direta, sem hesitação, e esperou enquanto ele ligava para o apartamento. Havia trazido na bolsa os 2 ingressos do show que Rafael havia comprado para o sábado seguinte, num envelope que ela havia colocado com cuidado, como se o cuidado no gesto pudesse significar algo que ela ainda não havia decidido o que era. Rafael abriu a porta com uma expressão que mudou em frações de segundo. Primeiro a surpresa, depois o reconhecimento de que ela estava ali por algo específico. E, por último, aquela atenção concentrada que ele ativava quando algo precisava ser recebido inteiro. "Entra", ele disse. Ela entrou. O apartamento era o que ela havia esperado, e ao mesmo tempo diferente do que havia esperado. Grande, sim,
com pé direito alto e janelas que ocupavam a parede inteira com vista para o parque do Ibirapuera, iluminado lá baixo. Mas havia nele algo que não era showroom. Havia livros empilhados de forma irregular na estante, um desenho de Eduardo colado com fita adesiva na geladeira que dava para ver pela abertura da cozinha. Uma xícara de café esquecida na mesa de centro com a colherinha ainda. Dentro, era um apartamento habitado, não decorado, e isso chegou de um jeito que ela não esperava e que não ajudou no que ela havia vindo fazer. Ficou de pé, não sentou. Tirou o envelope da bolsa e colocou sobre a mesa de centro, ao lado da xícara esquecida. Os ingressos, ela disse. Rafael olhou para o envelope, depois para ela, com aquela expressão contida que não escondia que havia entendido o que estava acontecendo. Apenas que ainda não sabia de onde havia vindo. Vi a coluna, Camila disse antes que ele perguntasse. Uma pausa. A pequena assistente administrativa que conquistou o coração do maior gestor. Rafael ficou em silêncio. Ela continuou, com aquela voz que não subia de volume, porque volume não era o que ela precisava. Precisava de precisão. Não sou projeto social, não sou curiosidade de homem entediado que resolveu descobrir como é do outro lado. E não preciso de alguém que me escolhe, apesar do meu vestido, apesar do meu salário, apesar do meu bairro, apesar de qualquer coisa. Uma pausa onde ela respirou devagar, controlado. Se é isso que estou sendo nessa história, eu prefiro sair dela agora. Rafael ficou em silêncio por um momento que foi mais longo do que o confortável, mas que não era o silêncio de quem está formulando resposta adequada. Era o silêncio de quem está recebendo o que foi dito com o peso real que tem, sem reduzir. Quando falou, foi com uma voz baixa que não tentou preencher o espaço de forma artificial. Não te escolho apesar de nada, ele disse. Te escolho por tudo que há dentro de você. Camila o olhou por um longo segundo. A frase era boa. Era a frase certa. E era exatamente por ser a frase certa que ela não podia simplesmente aceitá-la ali, de pé, no apartamento do Ibirapuera, com o parque iluminado atrás da janela. Porque frases certas, ditas na hora certa, eram exatamente o tipo de coisa que costumava anteceder o erro de confiar antes do tempo. Eu ouço isso, ela disse finalmente, e pegou a bolsa, e foi embora. No Uber de volta ao Tatuapé, Camila ficou olhando para a cidade passando pela janela com aquela sensação específica de ter feito a coisa certa e de que a coisa certa havia custado alguma coisa. Era uma sensação que ela conhecia bem. Havia sentido quando recusou uma proposta de emprego que parecia melhor, mas que não era. Havia sentido quando terminou um relacionamento de 2 anos com um homem que era bom, mas que não estava crescendo na direção dela. Havia sentido em várias ocasiões onde a escolha correta e a escolha fácil eram coisas diferentes e ela havia escolhido a correta. Conhecia o sabor daquilo. Era amargo de um jeito específico, diferente do amargo do erro. Olhou para o reflexo do seu rosto na janela do carro, por um segundo, antes de desviar o olhar para a berrine que passava ao longe. Os prédios iluminados que ela havia olhado de uma varanda com ele havia menos de 2 meses, que pareciam mais e que pareciam menos ao mesmo tempo. Em casa, a mãe estava na cozinha, com a televisão ligada num volume que Camila havia aprendido a reconhecer como o volume de quando Dona Marlene estava acordada, mas não queria parecer que estava esperando. O batata estava descascada sobre a tábua. Camila ficou na porta da cozinha por um segundo, olhando para a mãe, para as mãos deformadas pela artrose que haviam descascado a batata, com aquela teimosia específica de quem se recusa a ser diminuído pela dor. Não disse nada sobre Rafael. Dona Marlene olhou para ela com aquele olhar de mãe que lê o filho pelo modo como entra num cômodo. Vai tomar um chá? Camila disse que sim. Sentou à mesa da cozinha, enquanto a mãe aquecia a água, e ficaram as duas em silêncio com a televisão baixa ao fundo, e havia algo naquilo que era suficiente por enquanto.
As 3 semanas seguintes foram do tipo em que a ausência de algo preenche mais espaço do que a presença havia preenchido. Os sábados de manhã tinham um vazio com formato específico de padaria e café coado e conversa que derivava para o que importava. Camila trabalhou mais nessas 3 semanas do que nas anteriores. Não porque houvesse mais trabalho, mas porque o trabalho era um lugar onde ela era competente de forma clara e mensurável, onde o resultado aparecia em planilha e em relatório, onde não havia ambiguidade sobre o que ela valia e o que havia feito. Chegava mais cedo, ficava mais tarde, revisou um relatório de eficiência do setor de obras que havia começado em setembro e que agora terminava com dados que mostravam uma redução de 18% no custo operacional de 2 canteiros. Era bom trabalho. Era trabalho que importava. Ela se segurou nele como em âncora durante aquelas 3 semanas. Tiago percebeu antes de Dona Marlene. Numa noite de quarta-feira, em que Camila estava na mesa da sala, revisando um contrato de subempreitada, ele saiu do quarto com um copo d'água e ficou encostado na parede da sala por 1 segundo antes de dizer, com aquela objetividade de 16 anos que não tem filtros sociais completamente desenvolvidos: "A senhora tá diferente." Camila não levantou os olhos do contrato. "Tô igual." Tiago ficou em silêncio por 1 segundo. "Tá trabalhando mais do que antes. Tem mais trabalho." Ele foi para o quarto sem responder, mas voltou 2 minutos depois com o copo d'água cheio de novo, o que não fazia nenhum sentido, e disse, encostado na parede de novo: "Aquele homem parou de vir?" Camila ergueu os olhos. "Como você sabe do homem?" "A senhora muda de roupa no sábado de manhã, antes de sair." Tiago disse, com a lógica simples de quem observa padrões sem anunciar que está observando. "Normalmente sai de roupa de casa na padaria." Uma pausa. Parou de trocar de roupa antes de sair. Camila ficou olhando para ele por um momento. "Vai dormir, Tiago." Ele foi, mas havia dito o que precisava ser dito, e a palavra parou havia ficado no ar da sala misturada com o cheiro de café e de contrato de subempreitada. Foi no 19º dia, sem a padaria, que a Meireles convocou Camila para uma reunião que não estava na agenda. A sala de reuniões era a mesma onde ela havia recebido Rafael havia semanas, com a mesma mesa de vidro e as mesmas cadeiras de couro bege, mas desta vez o diretor Meireles estava sentado na cabeceira com uma expressão que ela não conseguiu classificar imediatamente. Não era a expressão de problema, não era a expressão de elogio, era algo intermediário que ela não tinha categoria prévia para encaixar. Ao lado dele havia um documento de várias páginas com cabeçalho, que ela reconheceu pelo logo antes de conseguir ler o nome: Drummond Capital. Camila sentou com a postura que havia aprendido a manter em reuniões onde a informação ainda não havia chegado completa. Coluna ereta, mãos sobre a mesa, expressão neutra que não antecipava nem resistia. O diretor Meireles abriu com uma frase que ela ouviu, mas precisou repetir internamente para processar completamente. A Drummond Capital propôs uma parceria com a Meireles. Parte formal do contrato prevê a criação de um programa de desenvolvimento profissional para funcionários operacionais. Rafael Drummond pediu que você coordenasse o programa. Uma pausa, onde o diretor organizava o próximo parágrafo. Salário de R$ 7.800. Uma equipe de 8 pessoas. Estrutura de trabalho independente do administrativo atual, com relatório direto para a diretoria. O silêncio que se instalou na sala de reuniões foi o tipo de silêncio que tem textura. Camila olhou para o documento na frente do diretor Meireles, depois olhou para a janela, depois voltou para o diretor. "Ele veio falar com o senhor sobre mim?" Meireles assentiu com aquela objetividade de diretor que já havia processado a situação e precisava apenas que ela processasse também. "Confirmei o que ele havia pesquisado.
Que você é a funcionária mais competente do administrativo há 2 anos, que os seus relatórios elevaram a eficiência do setor em 34% e que nunca havia sido reconhecida formalmente por isso. Uma pausa. Deveria ter sido. Isso é uma correção que devia ter sido minha e não foi. Camila ficou olhando para o documento por um momento, onde várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. A satisfação de ser vista de forma precisa e justa por trabalho que havia feito com esforço real, a complexidade de que o reconhecimento havia chegado com a assinatura de Rafael, a raiva pequena e honesta de que havia levado 2 anos e uma parceria externa para que o próprio diretor dissesse o que acabava de dizer. E por baixo de tudo isso, persistente como nota de fundo, a pergunta: por quê? Ele fez isso? Ela saiu da reunião com uma cópia da proposta, voltou para a mesa do administrativo, colocou o documento sobre a planilha de contratos aberta no computador e ficou olhando para a parede por quase 1 minuto inteiro. Então, pegou o celular e mandou uma mensagem com 4 palavras: preciso conversar com você. A resposta levou menos de 2 minutos. Quando e onde você quiser. Ela escolheu a padaria de novo. Não por simbolismo, ou talvez um pouco por simbolismo, mas porque ainda era o lugar onde ela era mais ela mesma. E para essa conversa, ela precisava ser completamente ela mesma, sem esforço de enquadramento. Rafael chegou no horário que ela havia marcado, pontual como sempre, com a calça escura e a camisa de linho que havia virado o uniforme informal dos sábados, e Camila percebeu, ao vê-lo entrar pela porta da padaria, que havia sentido falta daquilo de um jeito que não havia conseguido administrar completamente nos 19 dias, o que era informação relevante, mas que ela guardou para mais tarde. A dona Cida trouxe os cafés sem perguntar. Havia aprendido o pedido de ambos já na 3ª semana, e ficaram sentados com os cafés na frente por um segundo antes de Camila colocar a proposta da Drummond Capital sobre a mesa entre eles. Você fez isso para me impressionar? Ela perguntou direta, sem preâmbulo, com aquela objetividade que era sua quando o assunto importava demais para ser cercado. Rafael não desviou o olhar. Não, ele disse. Uma pausa. Fiz porque era o certo. Você havia feito um trabalho que merecia reconhecimento e não havia recebido. Eu tinha a capacidade de criar a condição para que isso acontecesse. Outra pausa. Menor. E por que quero que você cresça? Com ou sem mim? A última frase chegou com um peso diferente das outras. Com ou sem mim. Não era declaração grandiosa. Não era promessa de nada. Era simplesmente o contorno honesto de alguém que havia feito algo genuíno e que não estava usando esse algo como moeda de troca. Estava colocando na mesa e dizendo: isso é seu, não é condição de nada. Camila olhou para ele por um tempo que foi mais longo do que pretendia. Havia naquele rosto, naquela expressão contida que ela havia aprendido a ler ao longo de semanas, algo que era difícil de nomear, mas que ela reconhecia como real, da mesma forma que reconhecia trabalho bem feito, pela consistência, pela ausência de exagero, pelo fato de que a coisa era a mesma vista de perto ou de longe. Não era raiva que havia sobrado daqueles 19 dias, era clareza. E a clareza dizia que Rafael Drummond havia aparecido numa varanda fria, com um copo d'água numa noite em que ela estava humilhada. Havia ido pessoalmente ao Tatuapé quando poderia ter mandado mensagem. Havia aceitado a padaria sem hesitar. Havia lembrado de física quântica e de batatas descascadas. Havia feito uma parceria comercial com uma cláusula de reconhecimento profissional porque era o certo e em nenhum momento havia colocado o peso de qualquer um desses atos sobre ela como dívida. E que ela havia passado semanas tentando encontrar o erro nessa consistência, e não havia encontrado porque não havia erro. Havia apenas uma pessoa que havia decidido que ela merecia o que havia feito e que havia feito. Ela olhou para o café, depois para ele. Então me dá esse café de novo, ela disse. Uma pausa de exatamente 2 segundos.
mas desta vez apareço de vestido azul marinho. Rafael ficou olhando para ela por um momento, onde algo mudou na expressão contida. Não dramaticamente, não com o excesso de quem não está acostumado a receber o que queria, mas com aquela abertura pequena e real de quem havia esperado sem certeza e que agora podia parar de esperar. A dona Cida, que estava repondo o açúcar na mesa ao lado, com aquela descrição de quem ouve tudo e não comenta nada, virou levemente a cabeça e depois virou de volta, como se a conversa que havia escutado fosse de sua conta também depois de tantos sábados de café coado. Os meses que se seguiram foram construídos da mesma forma que as coisas sólidas são sempre construídas, não com um gesto grande e definitivo, mas com a acumulação de gestos pequenos e consistentes que, vistos de longe, formam uma estrutura que resiste. O programa de desenvolvimento profissional da Meireles começou em novembro, com Camila na coordenação e uma equipe de 8 pessoas que ela havia selecionado com o mesmo critério que usava para tudo: competência verificável e disposição para aprender. O primeiro mês foi de estruturação, levantamento de necessidades, mapeamento de lacunas de formação, criação de trilhas de desenvolvimento que fossem práticas e não apenas teóricas. Camila chegava cedo e saía tarde, não porque precisasse, mas porque o trabalho era dela de um jeito que o trabalho anterior nunca havia sido completamente, e havia uma diferença física em como o corpo responde quando está fazendo o que deveria estar fazendo. Os relatórios que ela produzia naquele período tinham uma qualidade diferente dos anteriores, mais densos, mais precisos, mais ambiciosos nas propostas. E o diretor Meireles começou a aparecer nas reuniões com aquela expressão de quem havia subestimado algo e estava recalibrando o cálculo. Rafael aparecia aos sábados na padaria. Depois aparecia às quartas também, depois aparecia quando havia razão, e às vezes, quando não havia razão, que não fosse simplesmente querer aparecer. E Camila foi deixando isso acontecer com aquela gradualidade que havia aprendido a respeitar como o único ritmo que funcionava para ela. Ele trazia Eduardo nos sábados algumas vezes, não para apresentar formalmente, não com aquela cerimônia forçada de quem está testando aprovação, mas porque Eduardo gostava de pão de queijo com queijo catupiry e a padaria tinha o melhor da região, segundo Rafael, que havia pesquisado isso com a mesma seriedade com que pesquisava qualquer coisa. Eduardo tinha 9 anos e a franqueza específica de crianças que foram criadas com respeito suficiente para dizer o que pensam. Na terceira vez que foi à padaria, olhou para Camila com atenção avaliativa e disse: "Você ri diferente do que as amigas do meu pai." Camila perguntou como. "Elas riem de coisas que não são engraçadas", Eduardo disse, com a lógica simples e devastadora de 9 anos. "Você só ri quando é engraçado de verdade." Camila olhou para ele por um segundo e depois riu, genuinamente, daquele jeito que Eduardo havia acabado de descrever. E o menino assentiu, como quem havia confirmado uma hipótese. Dona Marlene conheceu Rafael numa tarde de domingo, em que ele foi ao Tatuapé buscar Camila para uma caminhada no Parque do Carmo. E Camila havia dito que podia passar lá em casa antes porque a mãe estava em dia bom de artrose e havia feito bolo de laranja. Ele entrou pelo corredor estreito do apartamento com a cabeça levemente abaixada no teto baixo da entrada. E Dona Marlene estava na sala com o bolo sobre a toalha de plástico florido da mesa. E os dois se olharam com aquela avaliação mútua que acontece quando pessoa importante encontra pessoa importante em contexto inesperado. Rafael cumprimentou com um "Boa tarde, Dona Marlene", que tinha o tom correto, respeitoso sem ser excessivo, direto sem ser formal demais. E ela o examinou por 3 segundos inteiros antes de dizer "se senta", apontando para a cadeira ao lado da janela, que era a cadeira de visita importante. Tomaram café com bolo de laranja e Dona Marlene fez as perguntas que fazia para qualquer pessoa que entrava em sua casa. Onde morava,
se comia bem, se dormia direito. Rafael respondeu às 3 sem hesitar. Na terceira, disse que dormia mal há anos, mas que havia melhorado nos últimos meses. Dona Marlene assentiu como se isso confirmasse algo que ela já havia decidido antes de perguntar. Tiago não precisou de apresentação formal. Já havia construído sua própria opinião a partir do livro de física que havia chegado sem cerimônia numa tarde de semana. Um livro que ele havia lido 2 vezes e do qual havia marcado 17 páginas com post-its amarelos. Quando Rafael apareceu pela primeira vez no apartamento, Tiago o olhou da porta do quarto com aquela desconfiança calibrada de adolescente que protege a irmã mais velha, mesmo quando a irmã mais velha nunca pediu proteção, e disse: "O senhor leu o livro que mandou?" Rafael disse que sim, e Tiago entrou na sala com o livro marcado e apontou para a página 42, e disse: "Aqui o autor contradiz o que disse na página 18, sem explicar por quê." Rafael olhou para a página, depois para a outra, e ficaram os dois em pé no corredor da sala durante 15 minutos, discutindo termodinâmica, enquanto Camila e Dona Marlene se olhavam da cozinha com expressões que não precisavam de palavras. Tiago o deixou ir embora naquela tarde com um "pode voltar" dito de costas, enquanto voltava para o quarto, que era, Camila sabia, o equivalente a uma declaração formal de aprovação no vocabulário do irmão. O segundo baile do setor imobiliário foi marcado para outubro do ano seguinte, no mesmo Grand Hyatt São Paulo, com o mesmo papel couché e envelope dourado. Desta vez o convite chegou com o nome de Camila como coordenadora do programa de desenvolvimento da Meireles, não como representação de vitrine. Havia uma diferença entre os dois que ela reconheceu com uma satisfação quieta e real ao ler o cargo impresso na linha abaixo do nome. Rafael recebeu o convite separado, como sempre, pela gestora. Eles não haviam combinado ir juntos. Havia surgido naturalmente de uma conversa numa quarta-feira de café, onde ele havia mencionado o baile, e ela havia dito que precisaria comparecer pelo programa, e ele havia dito que também estaria lá. E a conversa havia continuado para outros assuntos, sem que o "juntos" precisasse ser pronunciado para ser entendido. Na tarde da sexta-feira de outubro, Camila abriu o guarda-roupa e tirou o vestido azul marinho da segunda gaveta, onde ainda havia o sachê de lavanda da mãe. Não havia comprado outro. Havia considerado, havia tido condições de considerar com o novo salário, e havia decidido que não. Não por teimosia, não por princípio explícito, mas porque havia algo naquele vestido específico que era dela, de uma forma que vestido novo não seria ainda. Passou com o pano úmido da mãe, pendurou na maçaneta do quarto, colocou o colar da avó sem cerimônia. Dona Marlene apareceu na porta como havia feito no ano anterior. Olhou para o conjunto e, desta vez, não disse nada. Apenas fez aquele movimento de cabeça mínimo que Camila havia aprendido a ler como dito o suficiente. Rafael a buscou no Tatuapé. Não havia pedido o endereço. Ele já sabia. Havia estado lá suficientes vezes. Estacionou na rua estreita em frente ao edifício e subiu os 3 andares de escada porque o elevador do prédio estava em manutenção havia 2 semanas, o que Camila havia mencionado de passagem numa conversa anterior, sem imaginar que ele havia registrado. Quando ela abriu a porta, ele estava de terno escuro com gravata que ela não havia visto antes, e ficou 1 segundo olhando para ela no vestido azul marinho com o colar de prata, antes de dizer simplesmente "pronta", com uma voz que tinha aquela modulação que ela havia aprendido a reconhecer como a voz real. A que ficava depois que toda a performance social do dia havia sido deixada na porta. "Pronta", ela disse. No carro, a cidade passou pela janela com aquela velocidade que São Paulo reserva para quem a atravessa com destino claro. Camila ficou olhando os bairros se sucedendo.
Tatuapé, Muca, Vila Prudente, a Radial Leste abrindo para a Paulista cedendo para os Jardins chegando ao Itaim e ao Grand Hyatt, com sua fachada de vidro e concreto polido refletindo as luzes da avenida. O mesmo hotel, a mesma fachada, o mesmo piso de mármore branco que ia aparecer atrás da porta giratória. Havia algo que era ao mesmo tempo igual e completamente diferente, e a diferença não estava no vestido nem no endereço de partida. Estava naquilo que ela carregava agora de uma forma que um ano antes carregava diferente. A certeza de saber o que valia, documentada em relatórios de eficiência e em equipe de 8 pessoas e em programa que havia mudado a trajetória de 14 funcionários operacionais da Meireles nos primeiros 6 meses. Ela entrava no mesmo lugar, mas não era mais a mesma pessoa que havia entrado sem saída. O saguão recebeu os dois com o mesmo mármore, o mesmo lustre de cristal, o mesmo ar-condicionado perfeito e o mesmo perfume de flor branca e madeira nobre. Desta vez, Camila não precisou de âncora na taça de champanhe. Cumprimentou o diretor Meireles na entrada com a postura de quem tem o que fazer naquele lugar, conversou com 2 parceiros do programa que ela havia conhecido nas últimas semanas, circulou com aquele caminhar que não precisava mais calibrar porque havia deixado de ser esforço. Foi então que as viu. As 3 mulheres estavam no mesmo agrupamento de sempre, perto da coluna lateral do salão, com os mesmos vestidos de grife em cores de temporada e as mesmas joias grandes com leveza estudada. Uma delas a reconheceu antes das outras. Havia algo no rosto de Camila que a memória identifica, mesmo quando não quer identificar, especialmente quando o objeto da memória é humilhação que foi presenciada por outros. A mulher do vestido vinho a reconheceu, e Camila viu o exato momento em que o reconhecimento aconteceu. Aquela fração de segundo onde o olho amplia e o corpo ajusta a postura por reflexo. A mulher baixou o olhar primeiro, não para o chão completamente, mas para um ponto médio entre o chão e o horizonte, aquele ponto específico que as pessoas olham quando precisam não estar olhando para alguma coisa. As outras 2 perceberam 1 segundo depois, seguindo o olhar da primeira. Uma delas reconheceu Rafael ao lado de Camila. O reconhecimento de quem sabe quem é Rafael Drummond no setor imobiliário chegou visível no rosto. Aquela recalibração de status que acontece quando a categoria em que alguém foi classificado precisa ser revisada. Mas Camila não estava olhando para elas com aquela expectativa de quem aguarda a reação. Estava olhando para o salão à frente, para onde ia e para quem ia cumprimentar, com aquela atenção direcionada de quem tem agenda própria. Percebeu o olhar baixado sem procurar, sem precisar confirmar o que já sabia. Não disse nada, não havia nada a dizer. A humilhação do ano anterior havia sido real e havia doído de um jeito específico que ela não fingia que não havia doído, mas havia ficado no lugar que pertencia. No passado, num baile de outubro num Grand Hyatt, com uma taça de champanhe tremendo na mão e uma saída que chegou de uma coluna do salão com passos lentos. Dizer algo agora não seria dignidade, seria contabilidade. E Camila não precisava do saldo daquela conta. Rafael ficou ao lado dela durante a noite, sem aquela presença possessiva de quem exibe, mas com aquela proximidade natural de quem está onde quer estar. Conversaram com parceiros do setor, com diretores, com a equipe da Meireles, que havia chegado com o novo status do programa como pauta. Em algum momento da noite, Rafael encontrou um velho sócio de negócios, que o deteve por 20 minutos numa conversa técnica. E Camila ficou numa mesa do buffet, conversando com a coordenadora de RH de outra construtora sobre metodologias de desenvolvimento profissional. Uma conversa que se estendeu naturalmente porque as 2 tinham o que trocar sobre o assunto. Quando Rafael voltou, ela estava no meio de uma frase sobre indicadores de desempenho e ele esperou sem interromper, com o copo d'água que havia pedido. Sempre água.
Ela havia percebido havia meses. Nunca champanhe. E ela terminou o raciocínio antes de incluí-lo na conversa com uma naturalidade que não precisava ser construída porque simplesmente era. Foram embora antes do encerramento formal. Não havia razão para ficar até o fim, quando o fim não tinha nada que o meio não tivesse tido. No carro, Camila tirou o colar da avó com cuidado e o guardou na bolsa, um gesto que fazia quando o evento havia terminado e o objeto havia cumprido sua função de presença. Rafael conduzia com aquela concentração tranquila de quem dirige como faz outras coisas, sem excesso, sem afetação. A cidade passava pela janela na direção contrária ao trajeto de ida. Tiago soube do resultado? Rafael perguntou, depois de um tempo. Camila virou o rosto da janela para ele. Soube esta semana, ela disse. Havia algo apertando no peito quando disse isso, não de tristeza, mas daquele tipo de alegria que pesa porque custou muito. Engenharia na Poli. Rafael ficou em silêncio por um segundo. Depois, ele vai resolver aquela contradição do livro de física. Camila riu, daquele jeito genuíno que Eduardo havia descrito na padaria, que só aparecia quando a coisa era engraçada de verdade, e que era também, às vezes, o jeito como a alegria encontrava saída quando estava grande demais para caber sem abrir alguma coisa. Rafael não riu, mas havia nele aquela abertura pequena e real da expressão contida que ela havia aprendido a ler como a versão dele do mesmo. O plano de saúde de Dona Marlene havia sido regularizado 3 meses antes, não por Rafael, por Camila, com o novo salário, na primeira oportunidade depois que o programa começou e o primeiro pagamento entrou. Havia pesquisado planos durante 2 semanas, comparado coberturas, escolhido o que tinha reumatologista credenciado no Tatuapé, porque era importante que a mãe não precisasse cruzar a cidade com os joelhos doendo. Na primeira consulta com o reumatologista, a médica havia ajustado a medicação de Dona Marlene e dito que, com o tratamento adequado, a progressão da artrose poderia ser significativamente desacelerada. Dona Marlene havia chegado em casa naquela tarde com uma expressão que Camila havia visto poucas vezes na vida. Não alegria exatamente, algo mais fundamental. Aquele alívio de quem havia carregado uma dor durante tempo suficiente para normalizar a dor e que agora havia a possibilidade de carregá-la menos. Pela primeira vez em 11 anos, havia saúde adequada, não perfeita, não milagrosa. Adequada. Era o suficiente. Era mais do que havia sido. No aniversário de 10 anos de Eduardo, Rafael não teve reunião para cancelar. Não porque não houvesse reunião. Havia um encontro com investidores em Campinas que havia sido marcado com 6 semanas de antecedência. Mas, porque ele havia olhado para o calendário quando a data entrou na agenda, e havia remarcado o encontro de Campinas para a semana seguinte, sem anunciar a decisão para ninguém, sem fazer dela narrativa de transformação pessoal, sem usar como prova de nada. Havia simplesmente remarcado, porque Eduardo fazia 10 anos e porque havia aprendido, com custo real e com tempo real, que as reuniões que podiam esperar precisavam esperar. O aniversário foi no Parque Estadual da Cantareira, numa tarde de sábado de setembro, com aquele sol específico de fim de inverno paulistano que tem mais cor do que calor. Eduardo havia pedido trilha e lanche no parque em vez de festa, o que Rafael havia aceitado sem negociação, porque havia aprendido também que as vontades de Eduardo precisavam ser ouvidas com a mesma atenção com que ouvia qualquer coisa que importava. Camila estava lá. Não como presença oficial, não como namorada apresentada com cerimônia. Estava como alguém que fazia parte daquele sábado da mesma forma natural com que havia ido fazendo parte de outros sábados, sem precisar de categoria para isso. Ela carregou a mochila com o lanche, enquanto Rafael segurava Eduardo no ombro no trecho da trilha mais íngreme. E em algum ponto da descida, Eduardo disse: "Você sabia que formiga cortadeira consegue carregar 50 vezes o próprio peso?"
para ninguém específico, e Camila disse: eu não sabia, mas agora vou pensar nisso toda vez que carregar compras pesadas. E Eduardo riu, com aquele riso inteiro de 10 anos que ocupa o corpo todo. E Rafael os olhou os dois com uma expressão que era difícil de nomear, mas que não precisava de nome para ser reconhecida. Na volta da trilha, sentados num banco de madeira à beira do lago, com os restos do lanche entre eles e Eduardo alimentando os patos com o último pedaço do pão francês, Camila ficou olhando para a água que refletia o céu de setembro, com aquela qualidade de espelho imperfeito que os lagos têm quando o vento não passa. Havia em tudo aquilo: o banco de madeira, o lago, os patos, o menino de 10 anos com o pão na mão, o homem ao lado com os ombros soltos de quem não está mais carregando o peso habitual. Uma simplicidade que era, ao mesmo tempo, pequena e absolutamente suficiente. Não era o Grand Hyatt, não era a varanda com vista para a Berrine. Era um banco de madeira num parque estadual com patos e pão francês e setembro, e era precisamente por isso que era real. Rafael colocou a mão sobre a dela no banco, sem gesto dramático, sem anúncio. Da mesma forma que havia se aproximado dela numa coluna de salão havia 1 ano. Com aquela presença que não pedia permissão, porque não era invasão, era chegada. Ela não tirou a mão. Ficaram os dois olhando o lago com Eduardo na beira da água, e havia em tudo aquilo o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido, porque já está cheio. E ali, naquele banco de madeira no Parque da Cantareira, com um menino de 10 anos alimentando patos e o sol de setembro chegando torto pelas árvores, Camila entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era o salário triplicado, não era o programa com 8 pessoas e resultados mensuráveis, não era o plano de saúde adequado ou o vestido azul marinho que havia entrado no Grand Hyatt de cabeça erguida pelo 2º ano seguido. Era isso: a presença, a consistência, o cuidado que não cabia em nenhuma coluna de fofoca, porque era feito de gestos pequenos demais para ser noticiados e grandes demais para ser ignorados. Era ter alguém que aparecia, era o irmão que ia estudar engenharia. Era a mãe que tomava o remédio certo. Era Eduardo que ria de coisas que eram engraçadas de verdade. Era o pão de queijo num canto de hotel e o café coado na padaria do seu Tarcísio e a mão larga e seca sobre a dela num banco de parque. A dignidade de Camila nunca havia sido o vestido. Sempre foi o que havia dentro dele, e isso, finalmente, havia chegado inteiro até ela.